Nós estamos numa série que nós estamos chamando de mentiras que acreditamos, ou mentira que cremos. E eu não sei você, mas o tempo todo nós temos várias mentiras, vários ditados populares que às vezes nós absorvemos e abraçamos aquilo para nós como se fosse uma verdade, quando às vezes não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Então, tem várias situações aí de mentiras que nós acreditamos, que nós trazemos para nós, ou mentiras que a sociedade nos diz e daqui a pouco nós absorvemos isso. E tem desde as mais profundas até das mais engraçadas, né? E superficiais às vezes. Eu estava lembrando de uma mentira assim que não sei quantos aqui, eu acredito que a maioria, mas já viu a história do Superman, né? Todo quem já viu a história do Superman, um filme, um desenho, né? E eu acho aquilo uma mentira porque ele é o Clark Kent de óculos. Aí ele tira o óculos, ninguém reconhece ele. Eu falei, mas que mentira, né? Não é possível, né? Quer dizer então que agora eu coloquei o óculos, eu sou o pastor Marcos, eu tirei, eu sou uma outra pessoa e vocês, nossa, quem será essa pessoa? E está no filme, a gente acredita. E um tempo atrás tinha até um vídeo de uma novela, acho que indiana, que o cara vai e tira o bigode assim, e a pessoa fala, nossa, e ele tinha embaixo do bigode um bigode menor, né? Que mentira, né? Então ninguém sabia quem era a pessoa por causa do bigode, né? Essas mentiras, ou o Mundial do Palmeiras, que é uma mentira, que os palmeirenses acreditam que ele existe, mas a gente sabe que não existe, né? Tem essas mentirinhas aí que estão por aí, que nós vamos acreditando e que elas, na verdade, não passam de contos, né? E tem várias outras, né? Tem algumas coisas que elas acabam entrando para nós, né? Como, às vezes, as pessoas estão dizendo aí que o importante é você ser feliz. E hoje nós temos, na sociedade moderna, você não fazer terapia é quase como se você fosse uma pessoa que não está comendo arroz e feijão. E é muito comum você ter hoje os psicólogos afirmando isso o tempo todo para as pessoas. Olha, o importante é você ser feliz. Pensa em você e o restante vem depois. Talvez você tenha direito de ser feliz, mas será que isso é o que a Bíblia diz? Outra mentira é que você pode falar tudo o que você pensa, não é? E em nome de nós não conseguirmos sermos guiados pelo Espírito Santo, nós achamos que nós temos o direito de falar tudo que a gente pensa. E aí, às vezes, a gente chega e fala um monte de coisa para as pessoas e fala, não, mas eu fui sincero, eu falei tudo que eu penso. Quem falou que você tem o direito de falar tudo que você pensa? Quem falou que sinceridade é licença para ser grosso? Né? E às vezes a gente crê nisso e fala isso como se isso fosse realmente uma grande verdade, né? E às vezes nós crescemos e somos já de mais idade e nós ainda crescemos com, às vezes, frases que falaram para a gente quando nós éramos crianças, como você não vai ser ninguém na vida, como você não presta para fazer nada, que você não é capaz. E às vezes nós cremos nessas mentiras e às vezes estamos velhos ainda e com essas marcas ainda em nós, de que nós não vamos ser ninguém na vida e nós não temos esse direito. Mas hoje eu quero falar para você sobre uma mentira que ela é muito forte. E o crente adora viver dessa forma, que é o aparente é importante. A aparência é muito importante. É mais importante eu parecer do que eu ser. A gente olha e fala lá fora, sim, as pessoas estão muito preocupadas com a estética a todo custo, as pessoas estão muito preocupadas com experiências, e é tudo aparente, não é profundo, né? A gente às vezes quer falar isso, mas quantos de nós, os crentes, temos hoje sérios problemas, mídia, pastores sendo presos, igrejas sendo fechadas, porque nós vivemos um aparente, e na verdade não vivemos aquilo que é de fato. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade.
Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela já não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor se apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levando-a sepultou ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela mais uma vez, que ela faça morada em nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu quero te contextualizar dessa situação que aconteceu aqui, porque o capítulo 5 começa dizendo já que um homem chamado Ananias vendeu a sua propriedade e ele vendeu e reteu parte do valor. E se você não entendeu o que está acontecendo antes, você fica perguntando: mas o que aconteceu? Por que vender parte do dinheiro? O que está acontecendo aqui? Aqui nós temos o início da igreja. O início da igreja, em Atos já, capítulo 2, relata a vinda do Espírito Santo, né? Os discípulos estavam ali, todos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum, que eles se encontravam todos os dias para adorarem a Deus, para compartilhar, eles tinham tudo em comum. E isso começa a ser um movimento dessas pessoas, eles começam a estar juntos, começam a partilhar tudo que eles têm, de tal forma que eles são conduzidos a entregar os bens que eles tinham para a igreja, para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem repartir. E a Bíblia vai dizer que isso acontecia de forma tão forte que não havia um necessitado no meio deles. E aí no capítulo anterior, no capítulo 4, no final, vai dizer que Barnabé, ele é um homem que eles dão esse nome porque ele era um homem que confortava as pessoas, um homem de uma sensibilidade que confortava muita gente. Esse homem, por dom dele, por intenção, ele vendeu a sua propriedade e entregou isso aos discípulos. Então, percebe que é um movimento no meio das pessoas, no meio daquela igreja, no meio daquelas pessoas. As pessoas estão entregando os seus bens, as pessoas estão partilhando tudo em comum. E de certa forma esse movimento faz com que Ananias e Safira talvez não queiram ficar de fora daquilo que está acontecendo. E não é assim. Às vezes a gente percebe algum movimento, alguma coisa acontecer e parece que todo mundo ao nosso redor está fazendo a mesma coisa, e às vezes a gente parece: poxa, eu não quero ficar de fora, por que eu não posso? Ou por que eu não tenho esse direito? E a gente começa a se sentir assim. E Ananias, assim como qualquer um de nós, talvez se sentiu deslocado. Só que diferente do movimento do Espírito Santo na vida dessas pessoas, Ananias e Safira não estão indo de encontro àquilo que o Espírito de Deus está fazendo no meio deles. Eles estão indo de encontro a uma vontade humana, uma necessidade humana de parecer algo que na verdade não é. De quererem que as pessoas vejam eles de uma forma que na verdade não está dentro do seu coração, de expressar uma ação de bondade e benevolência que na verdade não está no seu coração. Então eles vendem a sua propriedade, mas pegam parte do dinheiro. E aí a gente fica se perguntando o porquê fazer isso.
E isso é muito importante deixar claro, que Pedro, no texto, vai dizer claramente para eles, vai falar assim: Ananias, por que você fez algo assim? O dinheiro já não era seu, a propriedade já não era sua, e uma vez que você vendeu essa propriedade, esse dinheiro já não estava com você. Para que você querer mentir e dizer algo que não é verdadeiro? Para que você querer parecer uma coisa que não é, Ananias? Para que você querer fingir uma coisa que não é verdadeira? Para quê? E aí Ananias fala para ele: você não fez isso para nós, para homens. Você mentiu contra o Espírito Santo de Deus, você mentiu contra o próprio Deus. Em outras palavras, Pedro está falando: olha, pouco importa para nós se você vendeu ou não vendeu a sua propriedade, se você tinha ou não tinha esse dinheiro com você, era seu. Mas por que querer mentir? Por que querer ser um hipócrita? Por que querer parecer uma coisa que não é? E isso é uma definição clara da hipocrisia. A hipocrisia é simular aquilo que não é verdade. Na Grécia Antiga, essa expressão ela surgiu porque era dado para os atores de teatro que subiam no palco para encenar um teatro. E eles usavam máscaras. Então, naquele momento, era uma separação naquilo que era a persona e naquilo que era o hipócrita. Então, quando ele colocava a máscara, ele era o hipócrita, o autor que estava representando algo. Quando ele tirava a máscara, estava com as pessoas, era a persona, era a pessoa verdadeira fazendo. Então esse nome nasce antigamente para isso. E ao longo do tempo, a gente foi aderindo a essa expressão hipócrita para pessoas que fingem, parecem ser uma coisa que não é. Então, encenar algo que não é verdadeiro. E aí agora é fácil a gente condenar Ananias e Safira, né? Um hipócrita. Mas vamos ser bem sinceros conosco aqui. Quantas vezes nós não nos trajamos de crentes espirituais, piedosos, tementes a Deus, às vezes até generosos também, mas que na verdade o nosso coração não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a nossa motivação é isso, todo mundo faz, então eu faço, preciso cumprir com o meu dever, preciso que as pessoas me vejam fazendo isso, e na verdade o nosso coração não está nem um pouco nisso. E o que é duro é porque nós, muitas vezes, nós esquecemos que Jesus rebateu os religiosos hipócritas. Jesus rebate severamente, de forma dura, os religiosos hipócritas, mais duro. Jesus teve paciência com uma mulher que foi pega em adultério, Jesus teve paciência com os leprosos, Jesus teve paciência com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, mas com os religiosos hipócritas, Jesus é duro, e ele chega até falar assim: raça de víboras, vocês são um bando de cobras. Jesus é duro com os religiosos. E nós, muitas vezes, somos essas pessoas hipócritas, que queremos aparentar algo que não é. E a maioria das vezes que nós estamos fazendo isso, nós talvez estamos fazendo como Superman, achando que a gente coloca um óculos e disfarçou o que é a verdade. Mas está todo mundo vendo. Só você que acha que você está fazendo uma grande diferença do que é e o que não é. Mas está todo mundo vendo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a hipocrisia, porque o discurso do amor, ele é bonito, o discurso da aceitação, ele é bonito, e quem vai rebater um discurso de amor e da aceitação, quem vai rebater um discurso da boa vizinhança e da boa companhia? Ninguém.
Mas se nós não tomarmos cuidado, nós às vezes estamos sendo aqueles que dizemos uma coisa com os nossos lábios, mais distante está os nossos corações. E uma das coisas que nós vemos nas cartas às igrejas de Apocalipse é Jesus falando isso para eles. Contra você eu tenho isso, você esqueceu o primeiro amor. Você esqueceu o que te deve mover o seu coração e a sua vida. Você está no automático, vivendo, aparentando ser algo que talvez não é verdadeiro. E sabe como é uma forma muito clara da gente às vezes ver o hipócrita? É que o hipócrita, ele sempre tem algo a apontar. Ele sempre tem algo a apontar. Ele sempre tem algo a acusar, ele sempre tem algo a direcionar, a tentar tirar o foco dele, porque as pessoas precisam ver que tem outras pessoas errando, as pessoas precisam ver que tem outras pessoas que também, assim como ele, talvez mente, talvez fazem coisas diferentes, e o hipócrita faz isso. Ele direciona o foco para outra coisa. E a gente precisa tomar cuidado, porque crente é o povo que sabe viver na hipocrisia. Se nós pararmos e perguntarmos assim, quantas vezes hoje, essa semana, você leu a palavra de Deus? Não precisa responder, pensa, porque senão daqui que eu falar para responder eu já estou querendo chamar a hipocrisia, né? Então vamos pensar aí, cada um no seu coração. Quantas vezes você leu a palavra de Deus? Quantas vezes você orou essa semana? Quantas vezes você parou essa semana e tratou alguém bem? Demonstrou amor por uma pessoa que você encontrou na rua, que você encontrou no supermercado, que você trabalha? Quantas vezes isso aconteceu? Mas talvez a gente passe a semana inteira sem viver e fazer isso, mas no domingo a gente senta aqui e faz pose de piedoso e diz que nós somos umas pessoas espirituais porque a gente vem aqui no domingo. Então a gente precisa tomar cuidado com a hipocrisia. Mas antes, eu sei que eu estou te provocando e é de forma intencional, porque a hipocrisia ela nasce quando nós não conseguimos viver aquilo que nós deveríamos viver. Quando você desiste, perde a força de viver aquilo que você deveria viver, você começa a puxar a hipocrisia de forma sutil e dá desculpa para as coisas que você faz. É assim que a hipocrisia nasce. Poxa, eu tenho que perdoar. É porque a Bíblia diz, não é? E crente sabe muito bem disso, não é novidade para ninguém. Porque até quem nos visita aqui, eu sei que tem fé, eu sei que crê em Jesus. Então, para ninguém que está aqui hoje, isso é novidade. A gente sabe que tem que perdoar. A gente sabe que tem que honrar pai e mãe. A gente sabe que a gente tem que ser honesto com os nossos negócios. Mas aí a gente às vezes não consegue, não tem força para fazer isso no dia a dia. A gente começa, em vez de confrontar aquilo que Deus está nos chamando para confrontarmos e crescermos, a gente começa a puxar a nossa hipocrisia. Começa a falar, não, mas não é bem por aí. Deixa eu direcionar o foco para outra coisa. Olha, eu tenho dificuldade aqui, mas olha lá, o fulano também tem. E a gente começa a colocar essa máscara do hipócrita. E o que causa isso, irmãos? Vamos olhar para o texto. Olha o que causa isso. Essa vontade de Ananias e Safira de estar mostrando algo para a igreja que não é aquilo que de fato estava no coração deles, faz com que eles se juntem como um casal, eles se juntam para maquinar uma mentira. Porque se você olhar o texto, Ananias, um homem chamado Ananias, como a sua mulher, Safira, venderam a sua propriedade. Eles estavam juntos. E Ananias é confrontado primeiro, no versículo 3, e Pedro pergunta, Ananias, como você permitiu isso na sua vida? E ele é confrontado, ele
ele morre ali, cai morto, e depois, no versículo 7, chega a sua mulher. E Pedro faz a mesma pergunta. E ela responde: sim, é isso que a gente fez. Ele fala, e aí Pedro fala: por que vocês fizeram isso? Lá no capítulo 9, como vocês entraram em acordo, Pedro fala. Como vocês, no versículo 9, como vocês entraram em acordo para mentir? Como vocês entraram em acordo? Percebe quando nós damos lugar para a hipocrisia, ela vai tomando conta de nós de forma que a gente se junta para fazer e para mentir. E às vezes a gente se junta aqui, tem um casal que estão juntos, se juntando para mentir, para dizer, olha, não foi, é o que foi combinado, quando na verdade não foi o que aconteceu. Quando nós damos abertura para que a hipocrisia possa fazer parte das nossas vidas e a gente quer sempre vender uma falsa espiritualidade, um falso temor, uma falsa posição que não é a nossa realidade de vida, a gente começa de fato a dar brecha para a mentira. Porque a hipocrisia nada mais é do que você tentar colorir um quadro negro. A hipocrisia nada mais é do que você tentar aparentar uma coisa que não é. Então é você pegar uma realidade, nós temos esse aparador aqui, é uma realidade, ele é de cor escura. Aí a hipocrisia não é eu dizer que esse aparador aqui é escuro, isso é mentira. A hipocrisia, que é onde nasce a mentira, é eu pegar esse aparador e começar a pintar ele de cor clara e dizer que ele é claro. Aí eu começo a fazer isso. Só que quando você começa a fazer isso com a sua vida, é onde você vai dando abertura para que a mentira entre na sua vida. E a consequência disso nós vemos. Pedro fala assim, bem claro para eles, lá no versículo 6, no versículo 4, ele fala, essa propriedade não pertencia a você, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que você levou você a pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Nós esquecemos que enquanto nós queremos colocar essa máscara da hipocrisia e achar que o aparente é o importante, eu preciso me vender de uma forma que vocês achem algo que eu não sou. Eu não estou fazendo isso só diretamente a vocês. Eu estou fazendo isso diante de Deus. E é isso que Pedro confronta Ananias. Você não está mentindo para homens, Ananias. Você não está nos enganando sobre um valor de uma propriedade. Você está mentindo diante de Deus. E isso é muito mais sério. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa aprovação aqui, ela é muito subjetiva. Então a gente tem que parar de querer viver essa hipocrisia, que a colônia precisa pensar algo sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus filhos, a minha família precisa me enxergar de uma forma que não é, e a gente ficar querendo vender esse peixe que não existe na verdade em nós, ele é mentiroso. E enquanto a gente está querendo pintar um quadro escuro de branco, Deus não vai agir e tratar você e a sua família como precisa, e tratar o seu caráter como precisa. Porque você ainda está preso àquilo que na verdade não é a realidade. E Deus quer transformar a sua vida, mas para Ele transformar a sua vida, você precisa entender que você precisa se livrar da hipocrisia. Se livrar do aparente, mente, e deixar que a verdade prevaleça. Que a verdade seja o fruto. Sabe por quê? O problema não era eles dar metade ou dar tudo. E eu quero deixar isso bem claro, porque hoje tem tanta pregação no mundo afora aí, e as pessoas usam esse texto para dizer que você tem que dar tudo que você tem para a igreja e não pode ser metade, tem que ser tudo, porque senão Deus castiga. Não tem nada a ver, o texto não está falando disso. Pedro deixa muito claro isso. Ele vai dizer, olha, o problema aqui não é se você tinha que dar ou não tinha que dar, se era metade ou era tudo. Não é isso. O problema é mentir.
O problema é que você, talvez, Ananias e Safira, olhou para Barnabé, um homem que era encorajador, que vendeu tudo, e talvez isso gerou uma comoção, um comentário no meio da sociedade ali, e querer ser uma coisa que você não é. Deus chamou você para fazer isso, Ananias? Não. Então por que você quer viver o chamado de Barnabé? Então, irmãos, a hipocrisia leva você a viver um chamado que não é teu. A gente tem que parar com isso. Às vezes a gente quer ser porta-voz e profeta nas vidas das pessoas, quando na verdade Deus não te chamou você para ser isso. Às vezes a gente quer ser referência em alguma coisa que Deus às vezes não chamou a gente para ser isso. Eu participei de ministério de louvor, eu trabalhei com evento profissional durante muito tempo. E eu toquei na igreja dos meus 11 anos até meus 25 anos. E eu tive que entender que Deus não me chamou para isso. Não me chamou. Eu sei o básico, tocar o básico, talvez é novidade para alguns, mas eu sei tocar o básico de quase todos os instrumentos. Baixo, bateria, violão, teclado. Sei fazer mesa de som funcionar. Por quê? Porque fora na igreja, quando a gente ia fazer um evento, eu às vezes ajudava o pessoal a passar o som. Então, você tem que microfonar a bateria. Aí pegava lá, sabia fazer um som na bateria, microfonar a bateria. Vê se a guitarra está funcionando. Então eu sei, vê lá e tal. Mas Deus não me chamou para isso. Só que se eu querer ficar pondo uma máscara e ensinar uma coisa que não é minha vocação, não é o que Deus chamou para ser, eu vou estar fingindo uma coisa que eu não sou. E quando a gente finge uma coisa que não é, a gente traz problema para nós e para os outros. Agora, quando nós vivemos a nossa vocação, aquilo que Deus chamou, aí as coisas acontecem. Porque essa recomendação aqui, essa situação de Ananias e Safira, ela é dura para nós. E a gente fica se perguntando, eu me perguntei, poxa, mas é início da igreja. Quem escreveu Atos foi Lucas, o médico. Eu falei, por que Lucas colocou uma situação tão dura no início da igreja? Porque está tudo muito bonito aqui. Se você ler Atos, é o início da igreja, o Espírito Santo vem, tem todo mundo em comum, as coisas estão acontecendo, todo mundo está vendendo o que tem, colocando perto dos apóstolos. Nossa, Barnabé está fazendo isso. Aí Lucas vem aqui, coloca uma situação de que duas pessoas perderam a vida porque estavam mentindo para a igreja. Eu falo, o que é isso? Por que Deus inspirou Lucas a pôr uma história tão dura aqui? E o que eu entendo? Primeiro, essa história é para nós, os cristãos. Essa história não é uma história que você vai contar para evangelizar ninguém. Isso só vai assustar. Eu entendo que o Espírito Santo inspirou Lucas aqui para deixar essa recomendação para os cristãos, que nós não devemos viver com hipocrisia. E que igreja, irmãos, igreja corpo de Cristo, é coisa séria. Não é brincadeira. Você não vem aqui domingo de manhã para se entreter. Você não vem aqui domingo de manhã para ver uma atividade. Igreja é coisa séria. Igreja é corpo de Cristo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E com igreja, com o corpo de Cristo, com aquilo que é propósito de Deus, a gente não brinca, irmãos. A gente não brinca. A gente nunca fica fingindo, a gente não fica de brincadeira. As coisas são sérias. E hoje a gente precisa lembrar que a igreja é coisa séria, porque a gente está vivendo um tempo, e a gente já viu isso na Europa, na América do Norte, que virou, em nome do amor e da paz, a igreja está banalizada. Não tem nada, assim, não existe nada. E tem uma expressão hoje que está nascendo que você é bibliólatra. Vocês idolatram a Bíblia. Por quê? Porque a gente deixa de crer que a igreja, que a palavra de Deus é coisa séria. E eu creio que essa história ficou aqui para lembrar eu e você que igreja é coisa séria, que viver de forma íntegra e correta é coisa séria.
Só que eu quero encerrar com você, lembrando você do texto que Paulo está recomendando para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11 e 12. Se puderem projetar, projetem, que eu quero que todo mundo dê uma olhada ali. A carta de 2 Timóteo, provavelmente nós entendemos que foi a última carta que Paulo escreveu. Que ele está no final da sua vida, dando as suas últimas recomendações para Timóteo e para a igreja. E nos seus últimos momentos, ele deixa ali coisas incríveis para nós. E ele fala que as perseguições e os sofrimentos que ele enfrentou, essas coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, em Listra, suportei essas perseguições. Eu quero que você preste atenção nisso. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa palavra que Paulo fala aqui, todos os que desejam viver piedosamente, é uma junção de duas palavras que traz a ideia de viver de forma justa. Todos aqueles que querem viver de forma justa, de serem justos, não na hipocrisia de eu sou justo, mas olha o que o texto fala, piedosamente em Cristo Jesus. Não com os seus princípios, não com aquilo que você quer vender, quer que as pessoas vejam de você, mas em Cristo Jesus. Todo mundo que quer viver piedosamente, ser justo diante de Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, irmãos, a hipocrisia parece que ela tem um caminho mais fácil, que é só você fingir, é só você saber falar na hora certa, é só você se expressar na hora certa, é só você continuar fingindo aí. Parece que é o caminho mais fácil. Mas aquilo que a palavra de Deus nos chama para viver é de forma piedosa em Cristo Jesus. E piedosa, viver de forma justa, não é que você vai ser perfeito. Provérbios 24, no 15 e 16, o provérbio vai dizer que o justo, que a casa do justo pode ser atingida. E ainda que ele caia 7 vezes, ele se levantará. Ainda que ele caia por 7 vezes, ou seja, o fato de você viver de forma piedosa diante de Deus significa que você será o super-homem do mundo, que você não vai ter desafios, que você não vai cair, que você não vai errar, que algumas vezes você vai se perceber hipócrita. Sim. Sim. Quantas vezes eu preciso em casa orar e converso com a minha esposa e falo assim, linda, será que isso aqui que está me incomodando, né? Porque na verdade eu estou sendo um religioso, um hipócrita, um mentiroso? E precisar confessar isso diante de Deus? Sim. Várias vezes nós vamos nos percebermos assim. Mas se nós buscarmos viver de forma piedosa e justa diante de Deus, nós vamos entender que o aparente não é importante. O essencial é importante. Todos aqueles que desejam viver de forma piedosa em Cristo Jesus. Aparentar não é importante. Se você quer viver no aparente, esse castelo vai se desmoronar. Vai chegar uma hora que uma pedrinha vai bater no seu castelo da aparência de areia e vai desmoronar. Então se arrependa e queira viver de forma piedosa, porque ainda que você caia, a palavra de Deus vai dizer que você vai se levantar. Porque você está vivendo de forma justa, não aos nossos olhos, não aos olhos humanos que eu estou dizendo, mas diante de Deus. E a paz de Deus, que concede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês até o dia que Cristo Jesus volte. Percebe que é isso que é a condição que um crente deve viver? Não é sobre aquilo, as expectativas que as pessoas têm sobre você. É sobre quem Jesus chamou você para ser. Não é sobre como a sua família gostaria que você fosse. É sobre quem Deus te criou você para ser. E é isso que você será cobrado. Eu sei que Vitimarsum cobra muito que você seja talvez uma coisa que você não é. Eu sei que talvez a igreja cobra muito para você ser uma coisa que você não é. Mas você precisa lembrar
que a hipocrisia desmorona, mas a identidade em Cristo Jesus nos edifica e nos levanta, até quando nós caímos, porque nós vamos cair. Nós não somos melhores que ninguém. E esse é o reconhecimento de quem caminha com Jesus. Eu quero encerrar para você dizendo que nós temos um Deus, um Jesus, que é extremamente paciente conosco. Pedro, por várias vezes, fez assim como nós. Chegou para Jesus e foi dizer para Jesus que ele era um tipo de homem que Jesus sabia que ele não era. Várias vezes Pedro chegou, Jesus na situação, e Pedro falou: não, vai ser assim. Que isso, Jesus? Como é que vai acontecer isso? Eu não largarei você. Jesus vai lavar os pés deles, ele fala: não, em mim não, comigo você não pode fazer isso. E Jesus fala: Pedro, você precisa ter parte comigo. Pedro é um cara assim que está querendo vender uma imagem que Jesus o tempo todo sabe que ele não é. E Pedro, assim como nós, que vendemos uma imagem às vezes mentirosa, em certo momento, cai. E Pedro, quando Jesus é levado preso, aquele mesmo homem que deu uma espadada num soldado. E eu sei que o texto fala que ele cortou a orelha, e parece que Pedro foi lá e cortou a orelha. Não. Alguém que dá uma espadada e pega na orelha, a intenção era matar, irmãos. Você não dá uma facada na orelha de alguém num combate, a sua intenção é o rosto, é o peito. Então a intenção de Pedro naquela hora era... E Jesus fala: para, eu sei quem você é, Pedro. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro fica envergonhado, e Pedro vai embora, porque ele se entende, se percebe como um hipócrita, um mentiroso. Mas nós temos um Deus que está disposto a nos curar de nós mesmos. E a hipocrisia é uma cura de nós mesmos. A hipocrisia que nós criamos para nós, às vezes somos nós que criamos elas, não são as pessoas. E Jesus encontra com Pedro e confronta a hipocrisia dele e fala: Pedro, tu me amas? E o jogo de palavras, Pedro, tu me amas? E Pedro fala: o Senhor sabe de todas as coisas, e está com vergonha de responder. Agora ele está começando a mudar o que ele é. E Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor já sabe que eu sou fraco, o Senhor sabe como que é. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então cumpre o chamado que eu te dei. Seja o homem que eu chamei você para ser e cuide das minhas ovelhas. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia, que está pronto a perdoar as nossas hipocrisias, irmãos. Ele perdoa as minhas. E Ele quer nos perdoar dessas hipocrisias. Mas nós precisamos encarar que viver uma vida aparente é mentira e não é verdadeiro. E temos que nos conduzir ao caminho da verdade, da piedade e da justiça, que é o que Deus nos chama para ser. Quero orar por você e por mim, para que Deus nos fortaleça nessa manhã, para que nós sejamos confrontados pelo agir do Senhor Jesus, para que a gente repense sim as nossas atitudes e as nossas ações, para que o nosso viver seja um viver verdadeiro, para que a gente queira acima de tudo agradar ao Senhor Jesus e não a homens. Vamos orar? Senhor Jesus, te peço perdão, Deus, por mim mesmo, Senhor, por todas as vezes que eu acabo sendo hipócrita, Senhor, e não agindo da forma que o Senhor me chamou para agir, e não sendo quem o Senhor me chamou para ser, e querendo, Deus, muito mais aprovação de homens e pessoas, Senhor. Me perdoa, Deus, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu agir, o Senhor conhece a minha conduta mais do que ninguém. Deus, me ajuda a viver uma vida piedosa, Senhor, uma vida que serve ao Senhor, uma vida que anda nos teus caminhos, e uma vida que cumpre o propósito no qual o Senhor nos deu. Senhor Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida aqui nessa manhã, a cada pessoa, Deus, que talvez se enxerga que às vezes está vivendo uma mentira, vivendo aquilo que não é, que o Senhor possa visitá-los e trazer à luz aquilo que o Senhor chamou para ser.
Que acima de tudo nós possamos, Deus, querer não só agradar as pessoas e parecer o que não é, que nós possamos querer agradar o Senhor todos os dias e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nos guia em espírito e verdade. Que o Senhor possa, Deus, levantar o seu rosto sobre nós e nos conduzir em espírito e em verdade. Que o Senhor renove as nossas esperanças. Que o Senhor renove, Deus, as nossas forças. Que o Senhor possa nos dar fôlego de vida, interesse e amor e paixão pelo Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, nos guarde e nos livre de todo mal. É o que eu oro nessa manhã, no santo nome de Jesus. Amém.